Fala, galera! Sábado 21 de junho de 2025, eu sou o Bruno. E eu sou a Letícia. Bem-vindos ao IA Hoje, uma iniciativa da área de inovação da Silks, e se preparem, porque hoje o mercado de tecnologia foi sacudido. E como foi? Já imaginou uma única empresa propor um investimento de US$ 1 trilhão em IA? Pois é, aconteceu. E não para por aí. No episódio 172 de 2025, vamos falar da Apple de olho numa startup de busca que, por sua vez, está brigando com a BBC. E tem até um alerta do Vaticano sobre os riscos da IA para os jovens. Aqui no Brasil, a Amazon está usando mais IA na logística, tem gente criando personas sintéticas para pesquisa e uma polêmica sobre a IA do Job. Bora começar? Então vamos direto pro... Panorama Brasil. Então, Lê, parece que a democratização da IA tem um lado bem sombrio, né? Surgiu uma tendência de coaches vendendo cursos super baratos, tipo 30, 50 reais. Barato até demais. E o que eles ensinam? A criar mulheres digitais e vender conteúdo erótico em plataformas como OnlyFans, usando deepfakes de mulheres reais, sem consentimento. Que horror! É a tal da IA do Job. E o pior é que eles prometem lucros de até R$ 500 por dia, o que atrai muita gente. As plataformas de cursos até começaram a derrubar esse conteúdo, mas fiscalizar isso é super difícil. É um desafio gigante. Mas mudando de assunto para algo mais logístico, a Amazon anunciou que está usando um novo modelo de IA aqui no Brasil para prever a demanda. Ah, e esse é mais inteligente, né? Ele não olha só o histórico de vendas, mas também previsão do tempo, eventos locais, tudo para garantir que aquele produto que você quer esteja disponível. Exatamente. E eles também criaram uma equipe de IA argentiva para desenvolver robôs que entendem linguagem natural. Tipo, o funcionário fala para o robô pegar os itens de uma caixa e ele simplesmente vai lá e faz. Nossa, isso coloca uma pressão enorme nos varejistas brasileiros, né? A competição fica cada vez mais tecnológica. Total. E falando em tecnologia e simulação, um estudo da UFRJ mostrou que empresas estão usando IA para criar personas sintéticas. Personas sintéticas? Tipo, avatares que reagem como humanos para testar produtos? Exatamente. A ideia é usar essas pessoas de mentira como um filtro inicial para testar ideias de produtos e campanhas antes de gastar uma grana com pesquisa de mercado de verdade. Faz sentido, acelera muito o processo. Mas e o risco de acabar criando produtos só para um eco de dados do passado, sem inovar de verdade? Pois é, esse é o debate. E falando em investimentos que parecem coisa do futuro, a gente precisa falar do plano trilionário da SoftBank. Vamos para Negócios e startups. US$ 1 trilhão. Eu repito, US$ 1 trilhão. É o que o fundador da SoftBank, Masayoshi Son, está propondo para criar um hub de IA e robótica no Arizona. É uma cifra que a gente nem consegue processar direito. O plano, chamado Project Crystal Land, é uma parceria com a TSMC, a gigante dos chips, para basicamente criar uma Shenzhen americana e trazer a manufatura de alta tecnologia de volta para os Estados Unidos. E o timing é perfeito, né? Com toda essa tensão geopolítica entre Estados Unidos e China, a ideia de IA soberana está super em alta. É um movimento de xadrez gigantesco. Curtiu essa análise do plano da SoftBank? Ou talvez você esteja mais interessado na treta da Apple com a Perplexity? O debate sobre o futuro da IA está pegando fogo. Compartilha aí! Se você acha essa discussão importante, manda este episódio para um amigo ou colega que precisa entender o que está rolando de verdade no mundo da tecnologia. E por falar em gigantes se mexendo, a Apple está considerando comprar a Perplexity AI, aquela startup de busca por IA, por nada menos que US$ 14 bilhões. Eita! Seria a maior aquisição da história da Apple, de longe. Parece que eles estão buscando uma alternativa caso o acordo bilionário que eles têm com o Google para busca seja anulado pela justiça. Só que tem um porém. A Perplexity está no meio de uma briga danada com a BBC e outras editoras por usar conteúdo sem permissão. Isso bate de frente com a imagem de defensora da privacidade da Apple.
É um dilema e tanto. Ou eles compram e lidam com o passivo, ou constroem do zero e correm o risco de ficar para trás. E essa questão de governança e transparência é o que nos leva para a... Pesquisa e desenvolvimento. A Microsoft acabou de lançar o seu relatório anual de transparência em IA, e eles deixaram uma coisa bem clara: a falta de governança é a maior barreira para a adoção da tecnologia hoje. E, por outro lado, as empresas que usam ferramentas de IA responsável relatam melhorias na reputação da marca e na confiança do cliente. É um recado direto para o mercado. Sim, e o relatório deu uma pista importante sobre o futuro. O foco agora é em sistemas agentivos, IAs que agem de forma mais autônoma, e em proteger contra riscos em imagem, áudio e vídeo, não só em texto. E, para dar uma visão ainda mais ampla, o relatório AI Index de Stanford trouxe números impressionantes. A adoção de IA nas empresas simplesmente pulou de 55% para 78% em um ano. Nossa! E o motivo é a queda radical nos custos, né? Usar um modelo tipo o GPT 3.5 ficou mais de 280 vezes mais barato em 18 meses. Exato. Isso criou um cenário de duas velocidades. Uma corrida caríssima no topo, com os Estados Unidos investindo quase 12 vezes mais que a China em IA, e uma rápida popularização na base, onde a tecnologia fica acessível para todo mundo. O que mostra que a vantagem competitiva não é ter a IA, mas saber usar de forma criativa. E essa discussão global nos leva direto para as... Tendências globais e ferramentas. E que tendência, hein? O Papa Leão XIV, lá do Vaticano, emitiu um alerta global sobre os riscos da IA para o desenvolvimento neurológico dos jovens. É uma voz de peso, né? Ele disse uma frase ótima. Abre aspas. A disponibilidade de dados não deve ser confundida com inteligência. Fecha aspas. Basicamente, um chamado para a gente não terceirizar nosso pensamento. Exatamente. E falando em quem usa dados, lembra da briga da Perplexity que a gente falou agora há pouco? A BBC ameaçou processar a startup por usar seu conteúdo para treinar IA sem permissão. É a guerra do conteúdo. A Perplexity diz que a BBC não entende como a internet funciona, mas a BBC diz que isso fere a reputação dela. É uma briga que vai definir o futuro do jornalismo online. Com certeza. E para fechar com uma ferramenta que a gente pode ver no mundo real, a Meta e a Oakley lançaram uma nova linha de óculos inteligentes focada em atletas. Ah, que legal! Eles gravam vídeos em 3K, têm mais bateria e são resistentes à água. A ideia é capturar seus momentos esportivos usando o comando de voz e a IA da Meta. É uma estratégia interessante. Em vez de um aparelho genérico, eles se associam a uma marca forte como a Oakley para um público específico. Parece uma aposta mais segura. Ufa, que dia! Recapitulando, tivemos a proposta de US$ 1 trilhão da SoftBank, a Apple e a Perplexity num dilema bilionário e até o Vaticano entrando no debate sobre o futuro da IA. Este episódio foi gerado 100% por IA, curadoria, roteiro, vozes e edição. As fontes de hoje incluem Baguette, Supply Chain Dive, Agência Brasil, BNN Bloomberg, MacRumors e o Stanford AI Index. Os links estão na descrição. E assim fechamos mais um IA hoje. A gente se encontra no próximo episódio para decifrar mais um pedacinho desse futuro que já chegou. Até lá! Aviso legal. Este episódio foi gerado de forma 100% automatizada por inteligência artificial. As informações contidas são baseadas em fontes públicas, devidamente listadas na descrição. Não há revisão editorial humana. Recomendamos a consulta direta às fontes originais para confirmação e aprofundamento das informações aqui apresentadas.